E hoje eu quero trazer para vocês sobre o meu propósito definido até o ano de 2030. Com base no livro de Napoleão Hill, que ele fala sobre propósito definido, que está no livro Mais Esperto que o Diabo. E antes mesmo de conhecer Napoleão Hill, de ler alguns livros dele, eu trago comigo uma frase de Daisaku Ikeda que diz: não avançar é o mesmo que retroceder. Então, essa frase de Daisaku Ikeda é uma frase que eu carrego comigo, que eu trago comigo. E pensando bem, se a gente não avança, a gente fica à mercê da época, à mercê do tempo. Muitas coisas evoluem, crescem, avançam e a gente fica parado. Então, ficar parado no tempo é a mesma coisa que retroceder. A gente não consegue evoluir de acordo com a época. Então, essa frase de Daisaku Ikeda foi uma frase que me chamou muita atenção e que eu carrego comigo até hoje. E quando eu passei a ler o livro de Napoleão Hill, principalmente esse Mais Esperto que o Diabo, que ele fala sobre a falta de um propósito definido, que é a mesma coisa que a gente ficar à mercê da época e das circunstâncias, me remeteu a essa frase de Daisaku Ikeda. Então, esses dois pensadores, tanto Daisaku Ikeda como Napoleão Hill, me trouxeram para um despertar da minha própria vida, tá bom? Então, eu quero compartilhar com vocês. Eu tenho um propósito definido até o ano de 2030, sempre trazendo a frase de Daisaku Ikeda, e que nesse propósito que eu defini, eu preciso construir algo que eu possa chegar até lá. A diferença de você ter um propósito definido para um sonho lá no futuro é que o sonho, às vezes, ele fica só no pensamento. E o propósito definido, ele vem no pensamento e na ação. Ele vem através de um planejamento de uma ação. Coisas que Daisaku Ikeda também ensinava. Então, o que eu fiz para chegar em 2030 nessa questão do propósito definido, né? Primeiro ponto, decidir. Primeiro, eu tenho que decidir se eu quero mudar ou não, se eu quero avançar ou não. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é pesquisar o que você quer. No meu caso, me remeti a fazer uma faculdade como pontapé inicial desse propósito de 2030. Que foi a faculdade de design gráfico. Então, o segundo ponto foi pesquisar uma faculdade. Terceiro ponto foi escrever nessa faculdade. E no quarto ponto foi estudar nessa faculdade. E você, tem um propósito para 2030? Já vou compartilhar com vocês o que eu estou fazendo para esse propósito definido. Até lá. Então, pessoal, qual foi o planejamento que eu fiz, né? Primeiro, como eu falei na parte anterior do vídeo, eu decidi que eu precisava buscar uma forma. Então, o que eu fiz? Eu fui pesquisar uma faculdade no estilo EAD, em virtude do meu trabalho, né, da minha dificuldade de tempo, né? E essa faculdade, eu pesquisei, ela está entre as 5 melhores, faculdade em formato EAD, né? Tem o híbrido também. E eu fui lá e me inscrevi nela. Então, é uma faculdade de design gráfico da Unicesumar. Então, me inscrevi e já estou começando a estudar. Eu me matriculei o ano passado e já tive acesso
a plataforma, e nesse acesso ao conhecimento da plataforma já veio 2 matérias inclusas, que a primeira era História da Arte e do Design, e segundo era Processos Criativos. Então, basicamente, já estudei essas 2 matérias e estou acompanhando ainda, mas ela só vai iniciar mesmo na última semana desse mês de fevereiro. Então, esse foi o primeiro passo que eu dei, né? Decidir, pesquisar, se inscrever e começar a estudar. Então, Napoleão Hill ele fala sobre quando a gente não tem um propósito definido, a gente fica à mercê das circunstâncias e das coisas, e até de outras pessoas. Então, ele coloca que sobre o conceito de propósito versus alienação. Que quando a gente não tem um propósito, ele diz que a gente fica alienado às circunstâncias. Ele diz o seguinte, ele afirma que 98% das pessoas da humanidade é alienada porque não tem um propósito definido. E o que é um alienado? É alguém que se deixa levar pelas circunstâncias, não pensa por si mesmo e não tem um norte, ou seja, não tem uma direção, não sabe onde quer chegar, o que quer fazer. E ao contrário, no caso de um não alienado, né, ele possui um propósito definido. Então, essa é a diferença, né, de propósito e alienação, tá bom? Então, no livro ele fala de 3 pilares, que é a definição de um plano, né? Eu acabei de citar para vocês o plano que eu estou buscando. Ele fala sobre a lei do ritmo hipnótico e ele fala sobre a independência do pensamento. Quando ele fala sobre a definição de plano, ele diz o seguinte, não basta ter um desejo. Exemplo, quero ser bem-sucedido. Isso não define nada, né? O propósito exige um plano concreto e a decisão de seguir. Quem sabe o que quer e tem um plano raramente é vítima do medo ou da procrastinação. Olha só que interessante. E na lei do ritmo hipnótico ele diz o seguinte, essa lei é um conceito central. Hill explica que nossos hábitos se tornam permanentes através de ritmo hipnótico. Se você foca no seu propósito com insistência, a natureza fixa esse hábito e o sucesso se torna quase que inevitável. Olha só. E é interessante porque se analisar às vezes, quando a gente está no ritmo automático, é como se estivesse no ritmo hipnótico. Às vezes a gente acorda de manhã, levanta, vai trabalhar, vai estudar, faz isso, faz aquilo, faz um monte de coisa e a gente está num ritmo tão frenético que muitas das vezes parece que o corpo está sendo levado e a gente não tem uma definição. O que eu vou fazer, o que eu quero ser? E vai sendo levado. Como diz o ditado, deixa a vida me levar, né? Então, isso é mais ou menos um ritmo hipnótico. E sobre a questão da independência do pensamento, ele fala o seguinte, ter um propósito definido protege a sua mente contra influências externas negativas. Você para de reagir ao mundo e passa a agir sobre ele. Então, assim, você não fica mais à mercê das coisas. Você passa a utilizar a sua mente com o sentido de que vou conduzir a minha vida desta forma. Então, Napoleão Hill diz o seguinte, qualquer pessoa que saiba o que quer e esteja determinada a consegui-lo, nunca será um alienado, segundo Napoleão Hill. Então, esse é o propósito definido da qual eu falo aqui no canal. Então, como falei para vocês, eu defini um propósito claro para mim até o ano de 2030, só que nesse propósito existe um planejamento e existe uma caminhada. Então, sei que não vai ser fácil, mas eu estou aqui justamente para poder compartilhar com vocês essa caminhada. E mais importante, não parar.
como diz o ditado de Daisaku Ikeda, não avançar é o mesmo que retroceder. Então, se eu iniciei esse pontapé inicial agora, esse começo dessa fase, então tem que ser na fase do avanço, então tem que avançar. E também quero confessar para vocês que assim, eu estou muito contente e feliz, né? Quando eu comecei a frequentar a plataforma, comecei a usufruir, mexer nela, né? Ver as duas matérias de imediato, duas disciplinas, que é a História da Arte e do Design, e processos criativos. Pessoal, quando eu comecei a ler sobre a História da Arte e do Design, eu fiquei encantado, porque assim, você trazer conhecimento de uma civilização que já existiu, de pessoas lá atrás que faziam coisas que a gente faz hoje, né? É muito interessante, talvez a gente não se liga nesse detalhe. Mas assim, isso é muito gratificante, poder ver obras de arte, poder ver construções de muito tempo atrás, de uma forma assim, muito fantástica, coisa da engenharia, da arquitetura, né? E trazendo esse conhecimento até hoje. Então, me encantei muito, li, né, estudei essa parte da história, da arte, do design, me identifiquei muito. E quando eu passei para o processo criativo, quando estou finalizando, estou estudando, e é interessante o processo criativo. Aí eu estou descobrindo que eu sou um designer e não sabia, né? Só não tinha essa afirmação. Então o processo criativo é algo fantástico. Me encontrei em algumas questões dentro desse processo criativo e estou muito encantado com a plataforma, estou gostando muito. Já assisti mais alguns vídeos, né? E cada vídeo que eu assisto, eu fico assim, parece que há uma ligação, algo assim de muito significativo dentro desse estudo do design gráfico, tá bom? Então, o que eu queria compartilhar com vocês hoje, que é iniciando o meu propósito definido nesse vídeo, compartilhando com vocês, e em breve estarei compartilhando mais vídeos relacionados a esse estudo. Não vou, de repente, compartilhar todos os dias, né, o estudo que eu estou realizando dentro dessa faculdade, mas vou estar acompanhando, assim, tentar gravar esse trajeto meu até 2030, tá bom? Então, estarei compartilhando com vocês. E desde já quero agradecer, pedir para você deixar seu like, se inscreva no canal e compartilhe também o vídeo se puder. Eu tenho outro canal também chamado @gostopaixão. Esse canal @gostopaixão, ele parece que tem tudo a ver com design gráfico, né? Assim, observando. Ele é muito voltado para o desenho, voltado para questões de natureza. E assim, são dois canais que eu tenho. É esse canal, meu Walter Augusto Roncone, e o outro canal, @gostopaixão. Então, por favor, deixa seu like, se inscreve no canal, né, e compartilhe esses vídeos. E eu estarei trazendo mais vídeos sobre essa trajetória na Faculdade de Design Gráfico da UniCesumar. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!